Estamos prontos para a mudança? Ou melhor, para a constante mudança? Devemos ser rápidos a agir? Estaremos nós prontos para o desenvolvimento tecnológico exponencial? Maturidade agile e digital da gestão de pessoas. Este é o tema que conta com a participação de Pedro Martins, CEO do PM Hub e curador do HR Digital 2023. Já de seguida. Oi, sou eu de novo. Isto é o que faz ser curador do evento. Apareço quantas vezes eu quiser. Bom, vamos então falar da maturidade agile e digital da gestão de pessoas. Ok? É um tema, enfim, que é recorrente nos dias de hoje. Aliás, eu queria dar um conselho a quem gosta de fazer discursos inteligentes nos dias de hoje. Há 3 palavrinhas que, se vocês colocarem no meio do vosso discurso, fazem sucesso com toda a certeza, porque ficam com o ar de ser gente antenada, de gente que está a par dos temas. Uma delas agora é tudo ChatGPT, não é? Qualquer coisa é e o ChatGPT. Outra, que também funciona muito bem, nós usamos analítica. Então, tudo é analítico. Desde que tenha um número, já é analítico. E um terceiro buzzword, um terceiro chavão, que também fica bem no meio dos nossos discursos, é o agile. Mas muitas vezes nós continuamos a trabalhar da forma antiga, só que mudamos os rótulos, mudamos os nomes. E eu gostaria de hoje falar um pouco sobre a evolução, a maturidade e a evolução de cada um destes temas e o impacto que isso tem na gestão de pessoas. Então, nós muitas vezes falamos na inteligência artificial como se fosse alguma coisa da última década. Ela foi criada em 1950 pelo Alan Turing, quando ele criou uma máquina que ele queria que pensasse como as pessoas. E já então ele conseguia ter um computador que jogava xadrez com pessoas e conseguia inclusive vencer um jogo de xadrez com essas pessoas. Muitas vezes nós hoje falamos no chamado chatbot, ou seja, os computadores conversadores com os quais nós interagimos, que nós desenvolvemos interação com esses computadores, mas não é assim uma coisa tão recente, não é? Em 96, o Joseph Weizenbaum, disse bem, Filipe? Isto é um, não é? É com toda a certeza a primeira experiência, digamos assim, de computadores conversadores. E nos dias de hoje nós sabemos que mais de 40% dos serviços de atendimento ao público já usam chatbots, ou seja, aquelas máquinas às vezes irritantes que nos obrigam a conversar para conseguir ter uma informação, seja sobre aquilo que for. Mas realmente, quando falamos de inteligência artificial generativa, estamos sobretudo a referir-nos à evolução muito recente de novembro do ano passado que o ChatGPT nos trouxe. Há quem diga que o ChatGPT vem criar, de facto, um marco na evolução, não só da tecnologia, mas mesmo da própria humanidade. Recentemente, a Universidade de Nova Iorque fez uma advertência que os perigos criados pela inteligência artificial generativa eram mais significativos para o futuro da humanidade que a própria questão climática. Não é? E, enfim, é um tema que vale a pena nós aprofundarmos. E se nós pensamos que já estamos no limiar do que é o desenvolvimento da inteligência artificial, é porque não conhecemos o que vem aí muito em breve. E o muito em breve é no final do ano, já está em testes o ChatGPT 5, que se aproxima da inteligência natural, ou seja,
a Inteligência Artificial Geral, que é como se designa, GI, e também utilizando em conjunto uma outra técnica, que é o AutoGDP, que nos permite já começar a pensar em computadores autoprogramáveis. Quando nós entrarmos neste limiar, que seria o final deste ano, nós começamos a criar um ser que questiona a supremacia de outro ser, que é o ser humano. Um ser que é capaz de se autodesenvolver e que tem uma capacidade de interação, de conexão, muitíssimo maior. Mas não pensem que isto tudo começou em novembro do ano passado. Há cerca de 10 anos que tem havido uma evolução contínua da inteligência artificial generativa até nós chegarmos aqui aos últimos 6 meses. Mas foram 6 meses que tiveram mais impacto na vida das empresas do que provavelmente toda a tecnologia desenvolvida desde a origem da computação digital em 1939. Então este ChatGPT, veem que eu também sei dizer coisas inteligentes, já aprendi esta palavra, foi nos primeiros 5 dias conseguiu 1 milhão de utilizadores. E isto é acessível a qualquer pessoa. Ele custa $20. Tem a versão gratuita e tem a versão paga. Não é? Portanto, qualquer pessoa pode ter no vosso telemóvel. Podem fazer relatórios, podem fazer descrições de funções, podem, inclusive, escrever música sertaneja, para quem gosta, podem desenvolver roteiros de filmes. E isso, naturalmente, que está a criar uma revolução muito grande. Só nos últimos 6 meses, foram 14 milhões de empregos nos Estados Unidos foram substituídos pelo ChatGPT. Não é? Curiosamente, o Brasil, dentro dos países lusófonos, é o 5º país no mundo que mais utiliza o ChatGPT, como eu disse, é muito recente. E o crescimento da utilização desta tecnologia é de 42.000% ao ano. Portanto, estamos a uma velocidade, uma rapidez que já ultrapassa a dimensão humana. Toda a evolução que houve até agora tinha uma escala humana. Eram coisas que nós conseguíamos medir numa escala que fazia sentido para nós. A partir de agora, a velocidade é tão galáctica, tão estratosférica, que nós nem conseguimos conceber na escala humana, da vida humana, uma evolução assim tão rápida. E é também importante para nós do RH entender quem é que está a aderir a esta tecnologia. Vejam, 35% têm menos de 34 anos e 82%, quase 83% têm menos de 34 anos. Então, senhores professores que estão aqui na sala, prestem atenção aos próximos trabalhos que os vossos alunos apresentem, porque provavelmente podem ser feitos pelo ChatGPT e vocês não têm como identificar, ok? Porque eles são de tal forma elaborados que em tudo se assemelham a um trabalho feito por humanos. E esta evolução, como eu disse, é tão rápida e uma escala de tal forma estratosférica que nós temos dificuldade em conhecer os seus riscos. Nós temos dificuldade em ver os seus limites. O ChatGPT, portanto, que havia até há bem pouco tempo, como sabem, o ChatGPT tem de ser treinado porque ele dá um conjunto de respostas baseado no repertório que ele tem, não é? Portanto, para isso ele tem que ser treinado. Ele foi inicialmente treinado com 175 bilhões de dados, que ele cruzava, conjugava, etc. A versão 4, que é a versão que está neste momento em uso, já foi treinado por 300 bilhões. A versão que vai surgir em dezembro deste ano foi treinada por 1,6 trilhões
de dados. Aqui é uma escala já desumana. Nós não temos capacidade neurónica para desenvolver este tipo de raciocínio. E prevemos que dentro de ano e meio passamos de 1,6 para 100 trilhões de dados. Ou seja, são máquinas capazes de desenvolver qualquer trabalho intelectual. Trabalho artístico, trabalho criativo, trabalho científico, trabalho que implique, de facto, as condições mais humanas que até hoje eram consideradas mais nobres e mais evoluídas. Quando nós estamos neste mundo, naturalmente que ele é um pouco assustador, concordam comigo? O Gary Marcus, que é professor da Universidade de Nova Iorque, que tem uma visão pessimista desta evolução, ele diz que nós podemos estar a entrar num Jurassic Park dos computadores. Lembram-se do filme que os dinossauros acordam e que começam a dominar o mundo? Quando o computador é autoprogramado e tem uma capacidade intelectual superior à do homem, ele pode simplesmente ir por esse caminho. Como também pode ir por um caminho totalmente diferente, que é a atividade produtiva ser desenvolvida, produtiva, comercial, etc., ser desenvolvida exclusivamente por máquinas e as pessoas humanas ficarem dedicadas ao ócio, o que eu, pessoalmente, me agradava mais do que a primeira hipótese. Mas aquilo que nós temos que ter presente, eu pelo menos faço assim, é esperar sempre o melhor e preparar-me para o pior. Não é? Aí eu estou seguro. E é isso que eu recomendo que nós façamos. Mas vejam, em 6 meses, o impacto da inteligência artificial generativa nas empresas norte-americanas. Isto é um estudo feito para 1.600 executivos, que eles viram que pela utilização da inteligência artificial generativa desde novembro até os dias de hoje, as habilidades de desenvolver novos produtos e negócios melhoraram em 89%, experiência do cliente 78%, finalidade de produtos e serviços existentes 78%, colaboração de funções de negócio 76%, tomada de decisão estratégica 74%, eficiência de processo 73%, a receita 72% e o lucro, ou seja, a diferença que há entre o custo e a receita, 67%. Qual é que é o empresário que tem esta ferramenta na mão que vai abrir mão dela? Não há forma de travar. Apesar de nós sabermos que recentemente professores do MIT, o próprio Elon Musk, etc., fez uma recomendação para um desenvolvimento mais lento da inteligência artificial generativa, exatamente por nós não conhecermos os riscos que ela traz. Então, nos dias de hoje, talvez o resultado deste estudo da Gartner de 2001 já não faça tanto sentido. Em 2001, 48% dos líderes de RH diziam que a tecnologia de RH existente era insatisfatória. Nós ainda hoje vamos falar muito da eficiência da utilização da tecnologia no RH, porque estamos no momento presente e eu estou-lhes a fazer uma projeção futura. Mas talvez o que faça hoje mais sentido é falarmos que modelo de trabalho nós vamos ter daqui para a frente. Que modelo de trabalho nós vamos ter depois destas novas tecnologias entrarem em vigor. E eu acho, pelo menos para mim, isso é, de facto, o tema mais estimulante que o RH nos dias de hoje tem. Aliás, o Filipe vai falar um pouco das conclusões dos últimos 2 dias que nós estivemos trabalhando juntos com um grupo de outras pessoas que está aqui presente sobre este tema do futuro do trabalho a partir da utilização destes temas. Por exemplo, nós hoje temos robôs humanoides, robôs que se parecem com pessoas. E parecem-se tanto com pessoas que nós os tratamos como pessoas. Enfim, as pessoas mais resistentes a estas inovações nos dizem que tudo bem, mas os robôs não têm emoções. Claro que não têm emoções, mas eles podem ter empatia com as nossas emoções. Eles podem simular ter emoções. E como nós sabemos, no RH, nós trabalhamos sempre com a percepção dos factos,
que às vezes não são os factos tangíveis que nós temos presente. E se nós temos a percepção que, por exemplo, um robô humanoide está a chorar porque está triste, está decepcionado, é como se ele tivesse a sentir, tivesse essa emoção, como se ele tivesse a sentir isso. Então, de facto, nós estamos muito próximos de ter robôs humanoides, utilizando estas tecnologias da inteligência artificial generativa e outras, como é evidente, que se aproximam dos seres humanos. Da mesma forma que temos seres humanos que se aproximam de máquinas, que se aproximam de robôs. O Elon Musk criou em 2016 a Neuralink, que é uma empresa de medicina para criar implantes no cérebro que desenvolvam algumas capacidades intelectuais que o ser humano pode melhorar. Naturalmente, isso pode ser aplicado na medicina para resolver alguns problemas de Parkinson, etc. Mas imaginem isto aplicado no mundo do trabalho. Imaginem isto aplicado, por exemplo, no desenvolvimento de algumas capacidades intelectuais. Aliás, desde 2018, que já há experiências de transplante de memória. Não digam isso aos vossos filhos, senão eles vão parar de estudar. Mas é, de facto, um mundo surpreendente que está chegando e que, repare, 2018 já podemos dizer que é pré-história dos dias de hoje. Então, o que é isso da maturidade agile e digital? Não corresponde ao rigor dos ritos do agile, nem corresponde à geração tecnológica que nós estamos usando, mas o que é que nós fazemos com essa tecnologia? Isso é que nos dá a maturidade digital. Por exemplo, Portugal está numa posição confortável, está na 15ª posição entre 27 países da União Europeia, está a meio da tabela, digamos assim, e nós podemos dizer que é um copo meio cheio. Um copo meio cheio é melhor que vazio, mas, por outro lado, ainda tem outra metade para progredir. Temos aqui muito espaço de progresso. Porém, nós não estamos, de facto, muito longe daquilo que é a realidade europeia. Alguns aspectos nós estamos acima da média europeia, como a integração da tecnologia digital e os serviços públicos digitais. Outros, para nós aqui, RH, muito importantes, estamos na média europeia, que é o capital humano para a tecnologia, e estamos um pouco abaixo da conectividade. O preço que nós pagamos pela internet e pelos telefones celulares é muito caro. Se nós olharmos apenas para o capital humano, nós vemos que, de facto, nós estamos bastante acima da média europeia no que diz respeito às competências digitais básicas. As nossas avózinhas que o digam, depois da pandemia, que não largam o WhatsApp, não é? Porém, ainda temos um espaço de evolução um pouco maior nas competências digitais mais avançadas. Estamos um pouquinho acima da média europeia, mas naturalmente estamos muito mais no que diz respeito às competências básicas. Sobre a maturidade agile em Portugal, estamos numa 22ª posição em 78 no mundo inteiro. Também é uma posição bastante razoável, bastante confortável. Acima da média, temos o sermos adaptáveis, o termos um conceito de modernidade bastante desenvolvido. Abaixo da média, somos pouco dinâmicos, as coisas são um pouco mais lentas entre nós. A Deloitte publicou um estudo sobre o Achieving Great Agility e o State Agile Report, que nos dá alguns dados que eu acho que é importante nós refletirmos. 92% destes executivos acreditam que a agilidade organizacional é fundamental para o sucesso dos negócios. Então, uma organização agile já não é uma opção. Eu diria que é uma commodity dentro do modelo de gestão das organizações. 82% consideram o agile fundamental para a transformação digital, e por isso é que nós sempre falamos de uma coisa relacionada com outra. Aliás, o próprio conceito agile apareceu em 2001, exatamente no meio dos desenvolvedores de softwares. Porém, 27% das empresas é que dizem ter
de facto, organizações verdadeiramente agile. E dentro dessas 27, 46 dizem que têm processos e práticas inconsistentes, uma cultura organizacional inconsistente e uma falta de conhecimento e experiência sobre a utilização do agile. Então, estamos numa posição confortável, com certeza que sim, mas que temos muito para fazer, não tenhamos dúvidas. O que é que nós entendemos por agile? Nós muitas vezes confundimos agile com os ritos, com os squads, com os ritos do Scrum, com o Kanban, com o Design Thinking, enfim, com essas ferramentas que são consideradas do agile. Mas eu considero muito mais importante do que essas ferramentas para sermos agile, porque eu conheço muitas organizações engessadas que trabalham em squads e utilizam regularmente os ritos do Scrum, é a cultura ou a mentalidade do agile. Então, se nós tivermos uma estrutura orgânica, se nós tivermos empoderamento, se tivermos lideranças funcionais, trabalharmos com simplicidade, com transparência, de uma forma colaborativa, pequenos ciclos de gestão, pequenas entregas, mas mais frequentes, formos capazes de aprender com os erros e tivermos abertura à disrupção, seja ele em squad ou em outro tipo de task force, ou seja, do que for, nós estamos sendo agile. Nós estamos sendo verdadeiramente agile. Então estamos a falar de, por exemplo, quando falamos de organizações orgânicas, este é um exemplo de um organograma de uma organização orgânica, em que ela é definida pela jornada do cliente ou jornada de execução, que é segmentada em subjornadas, cada subjornada tem os seus próprios entregáveis e as pessoas que tradicionalmente estavam na estrutura vertical, os chamados silos, trabalhando para os mesmos entregáveis, passam a trabalhar de uma forma conjunta nos tais squads, de uma forma colaborativa. Enfim, esta é a imagem das organizações agile nos dias de hoje. Mas quando nós estamos a falar do futuro do RH nos dias de hoje, independentemente de usarmos enfim, inteligência artificial para melhorar os processos, para sermos proativos nos processos de recrutamento e seleção, para termos uma dinâmica de formação baseada no princípio dos 70-20-10, em que nós facilitamos o autoconhecimento, digamos assim. Eu acredito que o que faz hoje mais sentido para o RH é estar a desenvolver redesenho de organizações e de modelos de trabalho face a estas tecnologias que avançam a uma velocidade alucinante, se prepararem para gerir não só pessoas, mas também humanoides e ciborgues, porque talvez num futuro muito próximo todos nós tenhamos alguma componente de natureza tecnológica no nosso corpo que vai melhorar as nossas capacidades, o que não é nada de assustador. Quem tem um pacemaker, quem tem, enfim, uma prótese, etc., isso na realidade já é de alguma forma ciborgue. E lanço essa provocação final de que talvez no futuro nós não tenhamos mais no RH gestores, como temos hoje. Talvez os psicólogos e os sociólogos não seja propriamente a área de eleição, como ainda é hoje, mas os neuroengenheiros vão ser, com certeza, uma formação, uma competência fundamental para este RH do futuro. E, finalmente, queria fazer uma advertência, não vão vocês pensar coisas erradas sobre esta palestra, que eu não usei o ChatGPT para escrever e que, se quiserem conversar comigo, eu garanto que não são atendidos por nenhum chatbot. Ok?